Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo vamos fazer a dedução do filtro de Kalman baseado num artigo que eu vou deixar aqui na descrição. Visto que tem o artigo, eu não vou passar extensamente por todas as deduções, porque o vídeo ficaria muito longo, acredite, eu tentei, e muito chato, inclusive para mim. Então, nós vamos passar apenas pelas ideias principais. Primeira definição do filtro de Kalman. Dado um sistema linear, corrompido por ruído, ou seja, consideramos um ruído W no processo e V na medição da saída, como podemos estimar o estado real da melhor forma possível? Estes ruídos têm propriedades específicas, eles são gaussianos de média zero. Portanto, o valor esperado para um ruído, ele é zero em todo instante de tempo. A mesma coisa para o ruído V. Também temos que, se você considerar qualquer instante de tempo K e L, nós temos que isto aqui é igual a zero para todo K e L. Ou seja, o ruído W e o ruído V não tem nada a ver um com o outro. E nós temos que o ruído W, quando nós calculamos o valor esperado dele com ele mesmo em possíveis diferentes instantes de tempo, nós temos o delta de Kronecker de K menos L, que multiplica uma matriz de covariância Q, e a mesma coisa para o sinal V, resulta em um delta de Kronecker, aqui L menos L, R de K. E o que isso está dizendo para nós? Que só quando estamos considerando aqui o mesmo instante de tempo que existe uma covariância diferente de zero. Porque lembre que o delta de Kronecker de n é 1 quando n é igual a zero e 0 quando n é diferente de zero. Ou seja, isso aqui só existe relação quando é o mesmo instante de tempo. Sinal de ruído W e V não dependem daquilo que aconteceu com eles antes. É descorrelacionado das outras realizações no tempo. Então, definido isso, nós vamos definir ainda três termos. O X, que é o estado real, aquilo que a gente nunca consegue saber com precisão, pois nossas observações são corrompidas por ruído. Nós temos o estado predito, definido como o estado predito num instante de tempo k é aquilo que a gente espera que aconteça com x de k, dado que sabemos apenas informações de x de k na menos 1. Ou seja, nós estamos tentando prever com as informações que temos no momento que vai acontecer depois. E o estado estimado é aquilo que esperamos que aconteça com x de k, dado que temos informações até k. Ora, mas como que não sabemos x de k se nós conhecemos até k? Por causa do ruído que corrompe nossas observações. Então temos esses três conceitos. Sempre mantenha em mente que x, o estado real, é impossível de saber. Vamos dar sequência com a nossa definição, começando pela parte de predição. Porque, embora não tenhamos bola de cristal, nós podemos usar a matemática para tentar adivinhar o que vai acontecer. O estado predito, ele é o valor esperado do estado, tal que sabemos apenas informações no instante de tempo k na menos 1. Como podemos escrever uma expressão para isso utilizando a equação de dinâmica?
Note que isso seria igual ao valor esperado de A x de k na menos 1 mais B u de k na menos 1 mais W de k na menos 1. Note algumas coisas. O valor esperado de W é zero, pela propriedade estatística dele. O de K a gente conhece, porque é a entrada que a gente aplica no sistema. Agora, X é impossível saber, porque é o estado real, aquilo que a gente não sabe. Então nós vamos substituir o estado real pelo estado estimado, que é o que melhor conseguimos fazer para aproximar o estado real. Chegamos nesta equação, note que substituímos o estado real pela estimativa e o valor esperado do ruído é zero e por isso não aparece aqui. Essa predição ela tem um erro. Erro de predição, que é definido como aquilo que era a realidade menos aquilo que a gente previu que iria acontecer. Vamos substituir aqui o estado real por ax de k na menos 1 mais bu de k na menos 1 mais o ruído, subtraído pela nossa predição. Note que esses termos se cancelam. E aqui nós podemos escrever, colocando a matriz A em evidência, e este termo nós vamos definir como erro de estimação, porque ele é o erro de estimação no instante de tempo k, é o valor real do estado k, menos aquilo que a gente estimou para k. Portanto, o erro de predição pode ser escrito como A vezes o erro de estimação no instante de tempo k na menos 1, mais W de k na menos 1. E aqui a gente conseguiu escrever o erro de predição no instante de tempo k em função de coisas que aconteceram antes no instante de tempo k na menos 1. Nós estamos interessados no que nós vamos chamar de covariância do erro de predição, que ele será o valor estimado do erro de predição multiplicado pelo erro de predição transposto. Isso vai ser uma matriz. Este termo eu vou me dar o trabalho de desenvolver por completo no vídeo, mas os próximos eu vou suprimir a demonstração completa. Primeiro porque está no artigo que eu vou deixar na descrição, e segundo porque as técnicas que nós vamos usar nas deduções posteriores, elas são parecidas com as técnicas que nós vamos usar aqui. Então, nós vamos escrever o erro substituindo ele pela sua expressão. Note que os termos cruzados, eles vão ter valor esperado zero. Por exemplo, quando multiplicarmos este por este, vai ter valor esperado zero, porque W não tem nada a ver com esse outro erro aí. Então nós vamos ficar que a matriz de covariância do erro de estimativa, ela é A vezes o valor esperado, porque a constante nós podemos passar para fora do valor esperado. Mais o valor esperado de W e W transposto. Substituindo aquilo que a gente conhece, nós vamos escrever que esta covariância do erro de predição, ela é A. Este termo nós vamos chamar de covariância do erro de estimação. Note que não tem o sobrescrito aqui. E este termo nós conhecemos, é Q do instante de tempo k na menos 1. Agora nós vamos trabalhar na parte de estimação. A estimação, nós vamos considerar que ela é uma combinação linear da predição mais um ganho k que multiplica aquilo que nós vamos chamar de inovação.
Por que inovação? Note que y de k é a saída do sistema que a gente mede. X de k é o nosso estado predito e, portanto, Cx de k é a saída predita. Se a saída predita for igual à saída medida, de forma que esse termo é zero, a estimativa é a própria predição, porque a gente acertou a predição na mosca. Se houver uma diferença entre a medição e a predição na saída, de forma que este termo não seja nulo, então haverá uma correção na estimativa com relação à predição. Esta é a ideia. E este termo K maiúsculo é o ganho do filtro de Kalman, que depois nós vamos calcular a partir de um critério de otimização, para ser o melhor ganho possível com relação a um critério definido que será minimizar o erro quadrático. Nós podemos colocar algumas coisas em evidência escrevendo I menos o ganho vezes C x de kf mais este ganho y de k. Nós vamos dar um nome para este termo aqui porque ele aparece de forma recorrente. L de k é definido como identidade menos k no instante de tempo k, c. E com isso escrevemos que o estado estimado é L no instante de tempo k vezes o estado predito mais o ganho do filtro vezes a saída medida. Se nós abrirmos isso aqui o máximo possível, nós vamos chegar a partir de, como que diz nos livros, é facilmente visível que isso é igual a isso aqui. Eu estou copiando, tá? Não quero errar aqui e depois levar o erro no todo o resto do desenvolvimento. Então, basicamente, qual que é a ideia aqui? Aqui a gente abre este y para c vezes o estado no instante de tempo k, só que o estado no instante de tempo k é axk na menos 1 mais buk na menos 1 mais wk na menos 1. A gente abre esse L de volta para i menos kc e com isso a gente chega nessa expressão. É assim que faz. Agora, se você achou isso cumprido, espera para ver o que a gente tem que fazer nas etapas seguintes. Nós vamos escrever, lembra que o erro de estimativa ele é o estado real menos a estimativa do estado? Então, agora que nós temos esta expressão aqui, nós podemos substituir isso. E o erro na estimativa vai ser igual a este termo L, que multiplica o erro no instante de tempo k na menos 1, mais w de k na menos 1, menos kv de k. É isso, né? Isso, é isso, porque aqui tem o menos, aqui aparece mais, mas fica menos. Então, nós podemos escrever isso como o termo L, a e de k na menos 1, mais L, w no instante de tempo k na menos 1, menos kv de k. Nós estamos particularmente interessados na covariância de estimação. Lembra que esse termo já apareceu antes. A covariância do erro de estimação, ela é aquilo que a gente espera do erro de estimação vezes ele transposto. Então a gente vai substituir os termos. Substituir os termos. Não vou fazer o desenvolvimento aqui, mas vou passar as ideias que permitem que você faça o desenvolvimento. A ideia principal é a mesma que usamos antes. Os termos cruzados têm valor esperado zero porque os sinais estocásticos não têm nada a ver uns com os outros. Por exemplo, esse termo vezes esse multiplica
V por W e V não tem nada a ver com W, por isso o valor esperado é zero. Isso acontece com todos os termos cruzados. Portanto, nós temos que se preocupar apenas com os termos principais. E isso vai nos levar à conclusão de que esse valor esperado passa as constantes para fora. LA vezes o valor esperado disso aqui, que multiplica A transposto L transposto. Mais LK, o valor esperado de WK na menos 1, WK na menos 1 transposto, LK transposto. Mais, né? Porque é menos com menos. K, o valor esperado de V de K transposto, K de K transposto. Vamos dar nome aos bois. LK. Esse valor esperado aqui, ele é a covariância do erro de estimação no instante de tempo K na menos 1. Fechou o primeiro. O segundo. Esse aqui é Q maiúsculo de K na menos 1. E esse aqui é R de K no instante de R no instante de tempo K. Ainda tem uma coisinha que nós podemos fazer aqui, ó. Nós vamos, olha só. Veja que tem L aqui e tem L aqui. Então nós vamos colocar esse L em evidência escrevendo A P de K na menos 1 A transposto mais Q de K na menos 1 multiplicado por LK transposto mais este K, R de K, K transposto. Isso aqui. Este termo aqui é um velho conhecido nosso. Quem é ele? Esse velho conhecido nosso, ele é o erro de predição no instante de tempo passado. Portanto, o erro de estimação, ele é L, erro de predição, L transposto, e este termo aqui segue igual. Qual que é a ideia disso? Aqui a gente já percebe uma coisa interessante. O erro de predição depende do de estimação, né? A covariância do erro de predição depende da covariância do erro de estimação. Porém, a covariância do erro de estimação depende do erro de predição. Então, é como se estivéssemos caminhando, colocando uma perna depois da outra. Faz a estimação a partir da predição anterior, faz a próxima predição baseada na estimação anterior e a próxima estimação baseada na predição anterior e assim sucessivamente. A questão toda é que a gente pode abrir este termo aqui da seguinte forma. Então a gente poderia definir uma figura de mérito, ou seja, um critério, J, como sendo o traço da matriz P, ou seja, a soma da sua diagonal principal. Como a diagonal principal tem as variâncias, esse critério ele é a soma das variâncias dos erros. E como quanto mais erro, mais variância, o que eu gostaria de fazer é minimizar J, ou seja, minimizar o traço da matriz de covariância do erro de estimação. Quando eu minimizo esse critério, eu estou minimizando todos os erros, certo? Eu estou minimizando a contribuição de todos os erros. E como que a gente resolve um problema de minimização desse tipo? A gente resolve fazendo o seguinte, é como se nós tivéssemos uma curva, uma parábola, certo? Como que a gente encontra o mínimo? Digamos que isso fosse f de x, a gente deriva f de x
igual a zero e avalia o x que implica nessa condição aqui. Esse é o x do mínimo. E a gente vai fazer a mesma coisa. Só que é com matrizes, mas não tem problema. Eu também vou deixar aqui na descrição uma referência de como faz a derivada das matrizes, mas a ideia toda é que nós queremos derivar esse critério com relação a alguma coisa e igualar a zero. Que coisa é essa? O que nessa expressão aqui a gente tem o controle de escolher? É o K, é o ganho do filtro de Kalman. Então nós vamos derivar isso aqui com relação a K. E nós queremos avaliar qual é o melhor K, que nós vamos chamar aqui de K asterisco, que causa esta condição aqui. Então isso aqui, certo? Vamos dar sequência. Isso aqui é a derivada do traço da matriz de covariância do erro de estimação com relação a dk. Concorda comigo que esse termo não depende de k. Logo, a derivada em relação a k é zero. Esse termo aqui, ele depende do quadrado de k. Por quê? Porque k multiplica uma vez pela esquerda e uma vez pela direita. Se nós temos a derivada de uma constante vezes x ao quadrado, nós temos aqui duas vezes a variável vezes aquela constante ali. Este K é o K ótimo que a gente quer descobrir. E além disso, isso aqui é simétrico, então eu poderia botar o K ótimo transposto desse lado sem mudar nada. É apenas a questão da notação. A gente vai escolher um padrão. Agora, certo, nós temos este termo aqui. Este termo aqui, ele é o quê? É como se fosse a derivada de uma constante vezes a variável em relação à variável. Isso aqui é o próprio A. Qual que é aqui a nossa constante? Ela é PK predito vezes C transposto. Então, e é negativo, certo? Negativo PK predito C transposto. Aqui vai aparecer um 2, porque nós temos a derivada de outra coisa igual aqui. Confere a referência para se certificar que essa derivada resulta no mesmo termo e, portanto, nós podemos somar os dois. Por quê? Porque quando K aparece transposto na direita, nós vamos ter o próprio termo. Quando K aparece na esquerda sem o transposto, nós vamos ter o transposto disso aqui como derivada. E, portanto, vai ser igual e a gente pode somar. Isso aqui é igual a zero. Portanto, nós podemos aqui dividir tudo por 2, passar este termo para o outro lado. E para isolarmos o ganho ótimo, nós simplesmente precisamos multiplicar a direita pela inversa dessa matriz aqui. Então chegamos à nossa relação premiada, que o ganho ótimo do filtro de Kalman é igual à matriz do erro de predição no instante de tempo k, multiplicado pela matriz de saída transposta, multiplicado pelo inverso da matriz de saída vezes o erro de predição no instante de tempo k vezes a matriz de saída transposta, mais a covariância do ruído de medição no instante de tempo k. Esta é a relação. Parece complicado? Tá, parece, mas é isso aí. E sabendo o ganho ótimo k, nós podemos aplicá-lo nas outras equações para descobrir as covariâncias ótimas dos erros. Por exemplo, a covariância do erro de estimativa no instante de tempo k, ela era igual a LK PKF
LK transposto mais K, RK, K transposto. Lembrando que dentro do L tem K também. Se nós substituirmos estes Ks que aparecem fora e dentro do L pelo seu valor ótimo, nós vamos chegar, e eu não vou fazer a dedução aqui, eu vou simplesmente escrever, nós vamos chegar que isso é a identidade menos o ganho ótimo C PKF. Como nós conhecemos o ganho ótimo, nós podemos calcular a matriz PK e podemos utilizá-la no próximo instante de tempo para calcular PKF e assim sucessivamente. Ou seja, um processo iterativo que ao longo de cada etapa ele vai se ajustando utilizando as informações das etapas anteriores. Essa é a definição matemática. Ela pode interessar alguém que precisa de um conhecimento mais técnico de onde vem o ganho ótimo, certo? E ele vem da onde? De um processo de minimização dos erros quadráticos usando como critério o traço da matriz de covariância do erro de estimativa. Quando a gente faz isso, a gente chega no ganho ótimo de Kalman. Quais que são as hipóteses necessárias que os ruídos sejam gaussianos, de média zero, e que a gente conheça em cada instante de tempo as suas propriedades estatísticas de covariância. E que o sistema seja linear. Existem várias extensões do filtro de Kalman quando o sistema não é invariante no tempo, ou seja, quando as matrizes A, B e C variam ao longo do tempo, e também existem extensões para sistemas não lineares, se eu não me engano, mas que estão muito fora do escopo desse vídeo. Nos próximos vídeos, nós vamos rever tudo isso com uma abordagem mais prática, então nós vamos colocar um algoritmo e ver o desempenho dele em um problema prático. Não é difícil programar um filtro de Kalman, certo? Se você ficou com essa impressão de que é uma coisa extremamente complicada, não é. É fácil de programar. E nós vamos ver isso no próximo vídeo. Se esse conteúdo foi útil, deixa um like. Se eu cometi algum equívoco ou você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Agradeço e até a próxima.